Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos na mesa, em nome da doutora Silvana, também os que estão aqui presentes, e gostaria de fazer aqui algumas observações que inclusive me vieram a partir daquilo que eu ouvi aqui, das anotações que fiz. Há uma regra de sabedoria prática que recomenda que as leis não usem termos dotados de ambiguidade e de vagueza. Como a lei precisa ser entendida, porque deve ser aplicada não apenas pelos órgãos incumbidos de aplicar punição, mas por cada pessoa incumbida de fazer acontecer a lei pelo seu comportamento, então todos os termos da lei, tanto quanto possível, devem ganhar em precisão. Por exemplo, só a título de observação antes de entrar no termo gênero. Aqui eu vejo no artigo 3º, entre as diretrizes, no inciso 6º, promoção da educação para o respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade socioambiental. Eu, por exemplo, não poria aqui diversidade, porque os direitos humanos são os direitos do homem enquanto homem, independentemente de ele ser rico, ser pobre, ser alto, ser baixo. Logo, é claro que inclui toda a diversidade de seres humanos. Eu colocaria aqui o pluralismo, porque o pluralismo é o respeito às opiniões alheias. Então, se os direitos humanos estão contemplados, a diversidade de seres humanos está contemplada. Ou, afinal de contas, há alguém aqui que acha que ser humano se define por só um tipo de ser humano. Então, os direitos dos seres humanos, direitos da pessoa humana, são da pessoa humana independentemente de suas distinções. Agora deveria ser assegurado o pluralismo, o respeito às ideias, que é uma das coisas em que a gente vê dificuldade até quando se debate questões como essas. Outra é a palavra gênero. A palavra gênero, ela não é descomprometida ideologicamente. Não é uma simples palavra, deputado Elmano. Ela está comprometida ideologicamente desde o seu nascedouro. Até 1955, gênero não se aplicava a pessoas, mas a palavras. Palavra do gênero masculino, palavra do gênero feminino. Pessoas tinham sexo e palavras tinham gênero. Essa palavra passou a ser utilizada nesse outro sentido através de um médico chamado John Money. E esse médico, ele dizia que até os 3 anos de idade, a criança não tinha definição sexual. Ela não se sentia homem ou mulher. A partir daí é que ela se definia, e logo ser homem ou mulher era uma construção social e não uma condição biológica. E ele, a partir de uma circuncisão mal sucedida em um dos 2 irmãos que eram gêmeos, ele resolveu criar um dos irmãos como se fosse mulher. Aliás, criar não, amputar o órgão genital para que os pais criassem um como homem e o outro como mulher, para exatamente testar a sua tese de que a criança não nasce com a definição se é homem ou mulher. Ela constrói, como ele entendia que aquela criança estava abaixo da idade em que ela já se sentiria homem e mulher, ele julgou que fazendo a amputação do órgão, dando toda a fisionomia feminina àquele rapaz, aquela criança do sexo masculino, e sendo a criança criada como mulher, se sentiria mulher. Mas o resultado foi desastroso. A pessoa cresceu, nunca se aceitou como mulher, fez uma cirurgia tentando reverter e voltar a adquirir o fenótipo masculino, casou, divorciou porque vivia num transtorno psíquico nunca resolvido e acabou se suicidando. Essa é a história da ideologia de gênero. Foi este homem que fez toda essa experiência com o ser humano que criou o termo gênero na acepção que tem agora. A teoria do gênero diz que o sexo é biológico, pelo menos como inicialmente ela foi concebida, e que o gênero é uma construção social, é um papel social, que a sociedade atribui a homens uns papéis, a mulheres outros papéis, e que a pessoa escolhe que papéis vai assumir, que identidade vai assumir, que sexualidade construída socialmente vai assumir. Mas a teoria queer já vai mais além
que é um desenvolvimento da teoria de gênero. Diz que não apenas o gênero é construído socialmente, mas até o sexo, nega até o sexo biológico. Tudo é construído socialmente, como se nós nascêssemos assexuados, neutros. A teoria queer, Judith Butler. Pronto. E já temos agora a teoria pós-gênero. Sabe o que diz a teoria pós-gênero? É da sexualidade polimorfa. Diz assim, que nós não podemos assumir papéis masculinos e femininos que a sociedade define. Não apenas somos nós que vamos escolher se vamos ser homem ou mulher conforme os padrões socialmente construídos, mas para além disso, nós não podemos aceitar os padrões construídos socialmente que definem homem ou mulher. Nós temos que transitar entre um e outro. Queer quer dizer estranho. Ou seja, nós temos que ficar transitando entre os papéis. Então, seja ora homem, ora mulher, ora homossexual, ora bissexual. Se você ficar, digamos assim, mudando de um lado para o outro, você vai quebrar os paradigmas sociais. Acabar com a definição dos papéis atribuídos respectivamente a homem e mulher. Então, a teoria passou por todo esse processo involutivo e chegou a este ponto. Na Suécia é dito aqui, no banheiro das crianças, há colégios que têm banheiros unissex. Põe-se no chão brinquedos os mais diversos para que elas possam escolher os brinquedos, uns de homem, outros que seriam tradicionalmente de mulheres. E, mais do que isso, na Suécia eles criaram um pronome neutro, que não é ele nem ela, para, segundo eles, evitarem a discriminação. Então não existe mais o ele nem o ela, tem um ren, não sei como é que se pronuncia. Pois é, até a ortografia foi reformulada, até a ortografia foi reformulada para atender à ideologia de gênero. Por que é que inúmeras crianças estão sofrendo com a entrada dessa ideologia de gênero nas escolas? Porque escolher é um fardo. Fazer escolhas é um fardo. Eu olho para uma criança, eu vejo numa criança estampada a alegria de viver. A criança sente uma dor por uma queda, chora. Logo depois, ela já está alegre, satisfeita. O que é que acontece? Ela tem poucas decisões a tomar. Primeiro, muitas das que seriam decisões, a natureza já tomou por ela. Já fez ela homem, fez mulher. Muitas das decisões são os pais que tomam. Agora você imagina uma criança, um adolescente, para poder ninguém dizer que estou falando de criança. O adolescente está numa fase... Só uma intervenção positiva. Pode continuar. O gênero, portanto, é uma expressão que está comprometida ideologicamente desde o começo. Foi uma violência linguística, gramatical. Gênero nunca foi apresentado em referência à pessoa, era aplicado em relação a termos. Desde 1955 é aplicado à pessoa. John Money usou o termo, deu um sentido ideológico, fez um experimento absurdo, foi culpado pelo suicídio dessa pessoa. E, portanto, é uma ideologia comprometida que tem passado por fases cada vez mais desconstrutivas. Primeiro, admitiu a sexualidade e lhe deu menor importância, a sexualidade biológica, criando a ideia do sexo secundário, construído socialmente. Depois negou a própria sexualidade biológica. E depois chegou na terceira fase, que diz agora que a sexualidade polimorfa, a perversidade polimorfa, viver migrando por diversas formas de identidade sexual. Então o termo está comprometido com isso. Introduzir o termo é abrir uma porta para que essa ideologia entre para destruir. Uma coisa interessante é que, como ela despreza o corpo, porque não importa o que eu sou do ponto de vista do corpo, então ela também desvaloriza a maternidade. O aspecto feminista dessa ideologia despreza a maternidade como uma coisa que coloca a mulher em desvantagem para com o homem. Recomenda-se a inseminação artificial, recomenda-se até nasquelas que são mais radicais, que a criação das crianças seja colocada para um grupo de mentores, para o Estado, para que a mãe tenha iguais oportunidades que os homens de trabalhar, de fazer outras coisas. Então a maternidade é desprezada. Os documentos em que a ideologia de gênero domina
só se fala da maternidade no sentido negativo. É a mãe solteira, é a mãe com algum problema. Nunca se fala da boa maternidade, da família ajustada, porque o corpo é desprezado. Nós podemos perceber todo esse avanço. E como eu estava dizendo, é um grande fardo para uma criança. Imagine uma criança, um adolescente, que está numa fase de formação na sua identidade, já começar como ponto de partida, tendo que decidir se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo, uma coisa que a natureza já definiu para ele. Nós nos angustiamos muito mais do que uma criança, porque nós temos muito mais decisões para tomar. Você colocar para um menino, um adolescente, uma criança, um fardo de decisões, que nem nós que não passamos por essa influência da ideologia de gênero tivemos, é sobrecarregá-lo emocionalmente e afundá-lo em problemas psíquicos. O que nós estamos vendo na sociedade hoje é um processo de nadificação, de destruição e tornando tudo em nada. Nietzsche falou na morte de Deus. Deus está morto, mas ele prognosticou. Ele disse: se Deus morreu, o homem morreu. Porque ele disse: o homem ocidental, esse que tem dignidade porque é a imagem de Deus, esse que tem direitos humanos inalienáveis, imprescritíveis, intransferíveis, porque é criação de Deus, vai morrer se Deus morrer. Com a morte de Deus morre o homem e morre toda a concepção de direitos humanos que foi assentada no mundo ocidental com base nesse homem. Morreu Deus, depois morreu o homem, depois fizeram morrer o pai. Rousseau disse que a paternidade é um prejuízo à doutrina da igualdade entre os cidadãos, porque cria hierarquia. Como se nós fôssemos apenas cidadãos e políticos e não fôssemos pais, filhos, esposos, esposas. Como se nossa vida privada devesse ser toda engolfada pelo aspecto público da nossa vida. Depois veio Freud também e criou uma imagem repressiva do pai. Deus era só uma projeção do pai, do tabu, da repressão aos impulsos sexuais. Morre a paternidade. Depois vieram as feministas, aí morre a maternidade. Ser mãe é atraso, coloca a mãe em desvantagem. Primeiro é a morte de Deus, depois é a morte do homem, depois é a morte do pai, depois é a morte da mãe, depois é a morte da família. E quando não tiver mais nada, a desorientação for completa, vai acontecer o que o meu amigo George aqui disse. Quando essa sociedade nadificada, vulnerável, desequilibrada, fragilizada, não saber mais para onde ir, vai apelar para quem? Para o Estado. Diminuir o indivíduo, diminuir a família, diminuir a pessoa humana, é colocar todos como uns vermes sobre os pés do Estado que se agiganta para oprimir. Em relação à ideologia de gênero, eu quero dizer uma coisa. Quem defende a ideologia de gênero nunca pode, em sua defesa, fazer alusão que o Estado é laico. Sabe por quê? Porque a ideologia de gênero é uma religião. É uma religião. Vou lhes explicar por quê. Porque o Salmo 100, por exemplo, na Bíblia diz: foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos. Quem é o Criador? É Deus. Se a pessoa cria a si mesma, ela é uma religião. Você está divinizando o homem. Religião é crença no Criador. Se você acredita que cria a si mesmo, a si mesma, você se faz Deus aos seus próprios olhos. Eu quero dizer uma coisa: a ideia de que o nosso corpo não faz parte da nossa personalidade, isso é ideia antiga. É uma ideia religiosa dos gnósticos, que inclusive diziam: Jesus não veio em carne não, porque carne não é o corpo humano não é o ser humano não. O nosso corpo não é o nosso ser. O nosso ser é um espírito enclausurado dentro de um corpo. O corpo é uma desvantagem. Portanto, é uma metafísica, é uma religião gnóstica que diviniza o homem e, portanto, ela é uma religião nesse sentido amplo da palavra religião. E ela quer ser imposta por uma minoria, diferentemente da visão cristã que é compartilhada por uma maioria em nossa sociedade.
Em relação à questão do nome social, eu pergunto: uma pessoa é transexual, é travesti, quer ser chamada pelo nome social. Eu pergunto o seguinte: por que é que o travesti tem direito de ser chamado por tantos nomes quiser? O transexual tem direito de ser chamado por tantos nomes quanto quer. Então não existe transexual do outro lado, não existe Então pronto. Então pronto, eu quero só mostrar como o preconceito é tão grande que vocês nem raciocinam pelo outro lado para saber. Responda não, pastor. Pode continuar, pastor. Está lhe assegurado o direito à palavra. Travesti é quem se veste de outra maneira. Uma mulher não pode se vestir de homem, não? Olhe no dicionário que você vê o que é travesti. Mas a questão aqui é a seguinte. Não, o termo mais usado para uma coisa... Nós chamamos a mulher de lésbica convencionalmente, mas mulher homossexual, quando escolhe uma parceira feminina, é homo, de dois sexos. Quem se traveste, inclusive você não vou obrigar só a se travestir do outro sexo, não. Você pode se travestir de muitas coisas, de bandido, de rico, de pobre. Travesti é mudar de hippie. É uma palavra do vocabulário da língua portuguesa e nós não vamos deixar ser domesticado por um grupo específico, não. Tem sentido público no dicionário. As estatísticas de violência a homossexuais escondem que muitas vezes a violência é praticada por homossexuais. Não se acompanham os processos até o final. Diz logo, foi um crime homofóbico. A maior parte são homossexuais que mataram homossexuais. Eu quero dizer outra coisa também em relação à ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela é um conjunto de círculos. O núcleo duro é que é fatal. É a ideia de que não há homem nem mulher, que tudo é construído culturalmente. Os círculos que estão na periferia são os que têm o discurso bonito, para encantar, para enganar. É aquele discurso: nós temos que proteger a mulher que está sofrendo violência, nós temos que proteger o homossexual. Quem aqui defende violência homossexual, defende violência à mulher? Por que é que nós precisamos da palavra gênero para poder defender o homossexual que é atingido pela violência, a mulher que é atingida pela violência? Nós já temos na nossa Constituição, já temos nas nossas leis penais o suficiente para isso. Mas esse é o discurso que encanta. É o canto da sereia. É a parte que todo mundo vai concordar para chegar no miolo, que é a parte escondida, que é destrutiva para a sociedade. É igual a vendedor. O vendedor chega e diz assim: olha, nós temos aqui essa camisa amarela, você quer comprar? Não, quero não. Não, esqueça que é a camisa. Você gosta do Brasil? Gosto. É bom, né, no período de Copa? É. Você não gostaria de na Copa estar lá torcendo pelo Brasil? Gostaria. Essa camisa é amarela, você não quer comprar? Não, eu vou comprar. Ou seja, você vai pelas bordas para chegar dentro. Então, essa parte aí bonita, que se defende a mulher, se defende o ser humano, seja ele homossexual, transexual, todos nós concordamos aqui, ninguém está discutindo isso não. Mas a palavra gênero é um cavalo de Troia. Essa é a parte bonita, o canto da sereia, para chegar ao que se quer realmente, que é a desconstrução dos valores e da própria humanidade. Eu quero dizer... Eu quero dizer uma coisa em relação ao nome. Voltando aqui ao nome. Por que é que um transexual, um travesti, eu não vou mudar minha linguagem não. Por que é que ele pode ser chamado por tantos nomes quanto queira, e eu não posso, e outro aqui não pode? Mas eu pergunto, vão colocar na chamada da escola? Todo dia eu mudo de nome, vão colocar na chamada? Não, mas eu quero mudar todo dia. Quem pode mudar uma vez, pode mudar duas. Eu posso mudar? Se a pessoa, se o transexual, se o travesti pode escolher outro nome
e o outro ser obrigado a chamar por aquele nome, na lista de chamada ser colocado aquele nome, na matrícula ser colocado aquele nome. Eu que não sou transexual, eu que não sou travesti, quero o mesmo direito, não são direitos iguais. Agora eu pergunto, como é que uma resolução do governo federal pode criar isso se o Código Civil é que regula o uso do nome? Para você mudar o nome tem um processo demorado, difícil. Se o travesti quer mudar o nome, se o transexual quer mudar o nome, entre na justiça e mude o nome. Porque se eu quiser mudar o meu, quiser que conste na lista de chamada o meu nome, eu vou ter que entrar com ação judicial, eu vou ter que gastar dinheiro com advogado. Essa é a hora de falar em direitos iguais. Em direitos iguais. Nós temos que escolher que sociedade nós queremos. Uma sociedade onde a humanidade é desconstruída, a família é desconstruída, o homem e a mulher são desconstruídos, nada resta e ficaremos à mercê dos ideólogos que fundarão a sociedade pela manipulação, pela mídia, como bem quiserem. Ou nós vamos garantir a nossa identidade do corpo com o que nascemos, vamos garantir nossa identidade como pessoas e vamos viver plenamente a humanidade que nós temos. Essa é a questão. O Glauco pode fazer uso da palavra. Eu queria fazer aqui alguns comentários, tendo em vista a fala do Renan nesse momento. Primeiramente foi dito que não há ideologia de gênero, mas quem usa a expressão, não a ideologia, obviamente, aí já é da nossa parte, a expressão teoria de gênero, teoria que são os que advogam a teoria. Então, eu acho que ele falou muita coisa boa, mas eu praticamente não consegui mais nem acompanhar as coisas boas quando foi negado um fato notório e evidente. A partir desse momento aí, eu acho que tudo mais eu pode ter tido muita coisa boa, mas não me interessou mais. Porque existem os que defendem a teoria de gênero e se assumem, e que falam nisso. Se a ideologia de gênero não existisse, e não fosse tão importante para quem defende, por que não retiraram isso há muito tempo? Por que tentaram a nível federal, tentaram a nível municipal, tentaram a nível estadual? Se isso não existe, por que há tanta luta por essa palavra? Por que não se troca essa palavra por outra? É porque existe a ideologia de gênero. A segunda coisa, de que a maioria apoiou o nazismo. Esse é um fato irreal. A maioria alemã foi silente e ignorante. E é por isso que a ideologia de gênero tem triunfado, porque a maioria não concorda, mas é silente e ignorante. No dia das votações, Hitler acusava muitos de terem se envolvido em traição, prendia os parlamentares dos partidos que iriam se opor à decisão dele e conseguia leis a seu favor. A maioria do parlamento era contra Hitler, mas ele aprisionava por traição, alegava que tinham praticado atentado para reivindicar poderes especiais e obter a aprovação de um parlamento fragmentado. E a maioria do povo alemão, quando terminou a guerra, o povo alemão disse: nós somos culpados porque não queríamos saber, mas nós não concordamos com isso. Isso é fato público. Segunda coisa, ouvir a população não é ouvir esse grupo aqui não. Não é ouvir um grupo de pais que são chamados para isso aqui não. A população é muito mais ampla do que um auditório. É muito maior do que um auditório. Eu vi aqui vários cartazes colocados aqui por jovens, alunos. Um cartaz dizia assim: meu pai me abortou. Note como há uma despreocupação com o que as palavras significam. Obviamente um pai não podia abortar. Claro que eu entendo o que ele quer dizer, mas o que eu estou falando é o uso das palavras descomprometido com o seu significado. Eu só tenho mãe. Não, você tem um pai. Ele pode estar ausente, mas você tem um pai. Se você não tem um pai, então você não pode reclamar nada dele, porque ele não é seu pai. Você não pode dizer: por que ele me abandonou? Ele não é seu pai. Se você acha ruim que ele lhe tenha abandonado, é porque você tem um pai. Outra coisa que eu vi aqui: eu sei o que é melhor para mim. Então por que você quer que ele ensine ideologia de gênero? Você sabe o que é melhor para você. Não precisa ninguém lhe ensinar ideologia de gênero não, você já sabe.
o que é melhor para você. O que é família? O que é família? A definição de família básica, a definição basilar. Ela tem uma dimensão moral, uma dimensão religiosa, mas ela tem uma dimensão natural, que pode ser aceita por todos. A família, a noção nuclear, é uma união fecunda. Envolve a diversidade, a complementaridade e a fecundidade. Pode gerar filho ou não gerar filho, mas ela é fecunda. Essa é a noção básica de família. O que é que diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem no artigo 16? Que qualquer homem e mulher podem casar, fala homem e mulher. E fala lá que a família, desde que haja consentimento, e que a família, diz lá, é a base natural, não é artificial não, natural da sociedade. Por quê? Porque sem óvulo e espermatozoide, a sociedade se extingue. Não há continuidade. Essa é a definição natural. Existe família poligâmica, monogâmica, eu admito. Aí vamos para a esfera moral para a gente defender a família monogâmica. Mas família em todos os povos, em todas as culturas, mesmo naquelas onde houve muita homossexualidade, como a Grécia, família e casamento era homem e mulher. Tinha muito homossexualismo na Grécia, mas o casamento era entre homem e mulher, porque o casamento é uma instituição pública. É por meio do casamento que a sociedade se perpetua. Se dois homossexuais querem viver juntos, isso é interesse privado deles, particular. O casamento é a base da sociedade, da continuidade, está na nossa Constituição. Então tem uma finalidade pública. Podem existir muitas formas de união, de consumo, de prazer sexual, pode. Mas se não é aquela união, que em potência, porque por doença e outros problemas pode não ser fecunda, mas em potência ela é fecunda. Se não for essa união, ela só tem interesse privado, é problema seu. Mas a família não é problema do indivíduo só não, é problema da sociedade inteira, porque sem ela a sociedade não se perpetua, não sobrevive. Essa é a família natural. Essa é a família natural. É homem e mulher e a fecundidade. Agora, você tem isso lá na Constituição, que a família é isso. Agora a Constituição fala da entidade familiar. Entidade familiar é o quê? É uma mãe e um filho, é um pai e um filho. A Constituição reconhece. Por quê? Porque essa é uma família fragmentada, mas é uma família. Então ela é uma entidade familiar. Na legislação infraconstitucional fala da família extensa. Essa é a família restrita. A família extensa envolve os irmãos, envolve a avó. Quem foi criado por avó foi criado pela família. A sua avó gerou a sua mãe, que gerou você. Foi criado pela família em sentido extenso. Se dois homossexuais quiserem ter um filho, eles vão ter que parasitar numa relação heterossexual. Uma mulher ou um homem do lado de fora teve que servi-los para que eles pudessem gerar. Para que pudessem fazer uma inseminação artificial e ter um filho. A adoção é um instituto abençoado. Permite uma criança desamparada ter um pai e uma mãe. Mas nós devemos buscar para o adotado a família mais próxima daquela que seria a sua família natural. Ter um pai e uma mãe. A relação análoga. Para ela se sentir dentro desse contexto. Eu aqui quero dizer uma coisa, eu sou criacionista porque eu sou cristão. Eu acredito que Deus criou o mundo. Mas vamos supor que eu seja evolucionista. Por um momento eu quero me pôr a favor do evolucionismo. Por uma força da seleção das espécies, nós chegamos a ser como somos até agora. Então, a natureza, na sua seleção da espécie, quis reproduzir dessa maneira. Não só nos animais, mas também no ser humano. Aliás, a palavra casal, nós usamos casal de pássaros. Se lhe derem dois do sexo masculino, você vai lá e devolve. Acasalar é uma união reprodutiva. A seleção da espécie, alguém quer dizer assim, foi até agora no sentido de gerar dessa maneira. Então, a criança, se nós acreditamos numa evolução e que a natureza está selecionando de acordo com o que é melhor para a sobrevivência da humanidade, uma criança precisa de um pai e de uma mãe. Porque é assim que a natureza reproduz. Não precisa ser criacionista não, pode ser evolucionista. Não é assim o ensino da evolução, que pela seleção das espécies, a natureza está buscando o que é melhor para a sua sobrevivência e continuidade. Então a criança precisa de um pai e de uma mãe. Os psicólogos aí, Marisa Loba, que podem complementar, dizem o papel que tem a mãe e o papel que tem o pai. Para a criança poder ganhar a sua plena emancipação, a presença do pai, presença da mãe. A relação de complementaridade, você pode mudar o seu corpo do lado de fora, mas você mantém as características psíquicas de homem e de mulher. Um homem que faz uma mudança,
de sexo exteriormente, ele continua psiquicamente homem. Qual a característica psíquica do homem? Ele não pensa em duas coisas ao mesmo tempo, ele pensa uma por uma. A mulher pensa 10 coisas ao mesmo tempo, né? Consegue ver 1000 coisas. A mulher diz que o homem é lerdo. Você vai mudar o seu corpo, mas você vai continuar com a estrutura psíquica de homem. Então eu quero dizer uma coisa: essa é a união que faz a família. É a união fecunda, com complementaridade, com diversidade. Falam tanto em diversidade, mas aí todo mundo é assexuado. Então todo mundo é como uma comida sobre a qual não caiu o sal. Tudo tem o mesmo gosto. Nós queremos a complementaridade. Deus fez o homem, fez a mulher, fez a diversidade. Eu defendo a diversidade que está na natureza, que está na criação. Agora eu volto para a questão da evolução. Eu, como defensor do criacionismo, acredito que Deus fez tudo perfeito. Quem acredita na evolução, crê que a natureza levou tudo ao que é melhor para a sobrevivência humana, e a natureza ainda quer homem e mulher como pai e mãe. Eu conheço o criacionismo e o evolucionismo. Se alguém tem uma terceira opção, me ofereça, que eu ainda não conheço.